Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Eu passei uns dias, sem postar nada, sem postar vídeo, por causa da correria de final do ano. Final do ano fica muito corrido para todo mundo, para mim não é diferente. Então, fui cobrada por não ter colocado esses dias nenhum vídeo, nenhuma palavra. E essa semana eu tenho colocado ao meu coração uma palavra. Eu vou estar lendo aqui em Gênesis 22 e depois vou estar falando um pouco a respeito do tema. Onde fala: Deus manda Abraão matar o seu filho, Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Fique aí, vou aqui com o jumento, e eu e o moço, e iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre o Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro e o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe disseram. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro dentre deles, travado pelas suas pontas, de trás dele travado pela sua ponta no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei grandiosamente. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aqui, essa palavra ela fala sobre obediência. Para a gente ter uma vida próspera, nós temos que ser obediente à voz do Senhor. Abraão, quando o Senhor mandou o anjo falar a ele para pegar o filho dele e levar em sacrifício, levar para sacrifício, em holocausto sacrifício, Abraão ele não pensou 2 vezes. Ali eu sei que para Abraão era difícil. Se nós fossemos nos pôr no lugar de Abraão, é difícil, porque Isaque era o filho da promessa. Era o filho da velhice, foi um filho que ele já teve em idade avançada. Foi o filho que a mulher dele já tinha mais de 90 e ele também já estava na idade bem mais avançada que a esposa, Sara. E o Senhor deu esse filho para ele. Só que o Senhor queria provar a fidelidade de Abraão com ele e a obediência de Abraão. Então o Senhor ele mandou o anjo falar para ele pegar o filho dele e sacrificar. E Abraão não pensou 2 vezes. Quando a gente vê aqui, nessa palavra que fala, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar. Eu sou uma pessoa que sou muito curiosa. Eu falei: imolar, o que significa imolar? Aí eu fui lá ver o significado. Matar ou sacrificar em holocausto. É isso que significa imolar. Abraão, ele foi lá. Eu creio que para dentro de Abraão era muito dolorido, era muito doído ter que levar o seu filho amado. Não era o filho único, ele já tinha um filho com a concubina.
por causa da pressa da Sara, teve outro filho fora do casamento, que não era o filho da promessa. Mas deixamos essa parte desse filho para outra pregação. Mas Isaac era o filho da promessa, era o filho da velhice. Isaac era o riso de Abraão. Eu creio que para ele era muito difícil ter que pegar o filho dele e sacrificar, mas ele preferiu obedecer. E o que é que Abraão deixou para mim e para você? Que para nós termos uma vida abençoada, uma vida abundante, nós temos que aprender a obedecer à voz do Senhor. Mesmo que muitas vezes seja dolorido para a gente, porque foi dolorido para Abraão. Mesmo que muitas vezes o pedido do Senhor seja um sacrifício, que muitas vezes vai doer em nossa alma. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Abraão, ele obedeceu. E no que ele obedeceu, ele não precisou sacrificar o filho dele. Abraão, quando ele estava posto a sacrificar o filho dele, o anjo do Senhor brandou a ele e falou: não faça isso com o moço. Porque o Senhor já tinha reconhecido a obediência de Abraão. O Senhor já tinha reconhecido o sacrifício de Abraão, que Abraão faria por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor. Então o Senhor ele proveu o Senhor proveu um carneiro para que Abraão fosse sacrificado no lugar do seu filho. E Abraão, ele sacrificou aquele carneiro no lugar de Isaac. E Deus honrou a fé de Abraão. E sobre isso Deus fez uma promessa. Através do anjo, o Senhor falou assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, aqui no 16 do 22. Por quanto fizeste, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Se você for ver na palavra do Senhor, o Senhor só fala jurei ou juro uma vez por alguém, em meu nome, que era o nome dele. Porque o Senhor sabia que não tinha outro nome semelhante ao nome dele. Que não tinha um outro nome tão grandioso como o nome dele. Você só vai ver o Senhor falando jurei ou juro uma vez na vida. Uma vez na palavra do Senhor. Não vai ver em vários lugares. Você vai ver só nessa parte de Abraão. Mesmo jurei, diz o Senhor, não me negaste o teu filho e o teu único filho. O teu único filho. Que deverás me obedecer grandemente. Então te abençoarei como as estrelas do céu e como a areia do mar. Se nós formos ver, a bênção de Abraão, ela não tinha limite, ela não tinha tamanho, porque se você for contar as estrelas do céu, a gente não consegue contar. Se a gente for contar as areias do mar, a gente não consegue contar. Mas para que o Senhor venha derramar bênçãos abundantes, assim como foi na vida de Abraão, a gente tem que andar em obediência à palavra do Senhor. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer. Nós temos que obedecer o chamado. Quando o Senhor fala, vai lá, prega, vai lá, ministra, vai lá, leva a palavra, vai lá, evangeliza, vai lá, faz o meu querer. Nós temos que aprender a fazer aquilo que o Senhor manda. Por mais que seja difícil, o Senhor falar, por exemplo, vai lá na Cracolândia e evangeliza. É um sacrifício grande, que você lá você vai lidar com muitas pessoas ali que já estão desenganadas da vida, que não querem mais nada com a vida. Muitas vezes já foram até evangélicos e hoje estão naquela vida. Você vai lidar com pessoas difíceis, e você sabe que você vai correr um risco. Mas tudo vale a pena pelo Senhor. Se o Senhor falar, vai lá e evangeliza aquele que está perdido, prostituto, drogado, seja lá o que for. Se o Senhor falar, vende isso, sai dessa terra e vai para aquele lugar que eu te mostrarei, nós temos que obedecer se nós quisermos ter uma vida abundante, uma vida abençoada. Porque foi isso que Abraão fez. A vida de Abraão foi abençoada por quê? Porque ele obedeceu. E aquilo dentro dele era muito dolorido ter que sacrificar o filho dele, mas ele sabia que obedecer era melhor do que sacrificar. E tanto que quando ele estava a ponto de sacrificar o próprio filho, o Senhor mandou o anjo ir lá e falar, não, fala para Abraão que não precisa sacrificar o moço. Porque eu sei que Abraão é temente a mim, que Abraão é um servo temente, um servo obediente. Por a obediência dele, de ter me obedecido, eu vou abençoar ele grandemente, sem medidas. E Abraão e a descendência de Abraão foi uma descendência abençoada. Então, se eu e você queremos ter uma vida abençoada, uma vida abundante, o segredo é a obediência. Não tem como ter uma vida abundante, uma vida abençoada sem obedecer ao Senhor. Muita gente se reclama, murmura porque eu estou nessa, porque que minha vida não anda, porque minha vida é assim, porque a minha vida é secular, mas não quer se sacrificar, não quer obedecer, quer viver em adultério, quer viver em prostituição, quer viver na idolatria, quer viver na bebedeira, quer viver nas coisas erradas. E é impossível, se você não houver um sacrifício da sua parte para largar as coisas erradas e desagradar a Deus, é impossível Deus te abençoar. Porque Deus ele só abençoa aqueles que obedecem. Então o segredo está em obedecer.
Quando o Senhor falar, obedecer. Essa é a palavra que eu vou estar deixando nessa tarde. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida abundante, obedeça. Aprenda a obedecer aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Amém? Quer ter uma vida abundante, com bênção sem medida como Abraão? Obedeça aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Por mais difícil e dolorido que seja, mas faça. Porque é melhor você obedecer do que sacrificar. E através da tua obediência, a tua vida vai ser uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida cheia das bênçãos do Senhor. Essa é a palavra que eu estou deixando essa tarde. Eu vou estar fazendo uma rápida oração para estar encerrando. Que o Senhor possa tocar grandemente através dessa palavra ao teu coração. E você possa refletir. Eu creio que Deus vai te abençoar grandemente através da tua obediência. Eu vou estar orando aqui e vou estar encerrando, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, vai trabalhando agora, Senhor, no coração dessa pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Se essa pessoa, Pai, está numa vida difícil, Pai, que ela venha perceber que aquela dificuldade está na vida dela por causa da desobediência. Ela venha começar a obedecer, Pai, ao teu chamado. Ela venha obedecer, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, Senhor. Ela venha se sacrificar e venha fazer aquilo que o Senhor requer dela, Pai. E eu creio que através da obediência, Senhor, o Senhor vai fazer coisas grandes na vida dele e na vida dela. O Senhor vai honrar grandemente, o Senhor vai abençoar grandemente, Senhor. Toca agora nessa vida, Pai, e muda a história dessa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz, que todos tenham uma boa noite. Amém.